E aí, rapaziada, tudo bem? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, arrumar o microfone aqui. Você caiu o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Rapaziada, vamos lá, ontem eu disse pra vocês no vídeo em que a gente lista os candidatos do São Paulo aí a se abrirem, né, as negociações serem abertas, né, por conta da cirurgia pela qual o Caleri vai precisar passar. Então o São Paulo vai decidir o que vai no mercado atrás de alguém para repor o seu camisa 9 argentino, né? E na ocasião, naquele vídeo de ontem, eu cito lá o Brenner, né? Se você não viu, tá aqui no canal. Você pode entrar aqui e procurar aí, você vai encontrar, né? Naquela ocasião, eu cito do Brenner, né? E cito também do Carlos Vinícius, né? O Brenner, revelado pelo próprio São Paulo, tá lá na Udinese da Itália, né? Não joga desde dezembro do ano passado. O São Paulo tenta, vamos dizer assim, uma negociação por empréstimo. Vai tentar, né? Uma negociação por empréstimo depois do aval que teve do Juliano Bertolucci, né? Inclusive o próprio jogador andou se manifestando aí para pessoas próximas dele que tem esse interesse, né, em voltar para o São Paulo, em jogar no São Paulo. Então parece ser uma coisa muito bem encaminhada, né? Aí tem o Carlos Vinícius, né, que a gente trouxe aqui, que passou pelas categorias de base dos rivais Santos e Palmeiras, passou pelo meu Benfica. Eu disse lá palavras muito duras dizendo que ele não deixou saudades do Benfica, e de fato ele não deixou, né? As pessoas do staff dele ficaram bravas. Assistiram o vídeo, né? O Avante Meu Tricolor tá crescendo o seu alcance, né? Nossa audiência aqui, os nossos videozinhos estão crescendo. E chegou neles, né? Enfim, eles não gostaram muito do que eu disse, desculpa. Sou honesto, tenho que ser honesto, né? Nas minhas avaliações, nas minhas convicções. Então, perdão, realmente, eu acho que ele não fez um trabalho primoroso com a camisa do Benfica, né? Desculpa se vocês ficaram bravos, né? E aí lá no meio desse vídeo, né, que eu gravo ontem, a gente cita o nome de alguns atletas que foram ventilados aí pelos companheiros, né, de cobertura do São Paulo, que eu na ocasião não tinha informações. Então eu falei, eu não vou falar porque eu não consegui apurar nada a respeito desses caras específicos, né? Que seria o Diego Costa, o veteranaço, né? Passou aí por Botafogo, passou aí por Grêmio, passou aí por Atlético Mineiro, também tá sem conseguir se destacar há algum tempinho. E o tal do Mariano Dias. Quem que é Mariano Dias, né? Mariano Dias, rapaziada, é um cara que ele é espanhol de nascimento, né? Ele tem 31 anos e, na verdade, ele decidiu, vamos dizer assim, representar a República Dominicana, porque a mãe dele é aqui do país centro-americano, né, da América Central, e por conta disso ele decidiu adotar a nacionalidade da Dominicana, né, da República Dominicana. E esse camarada, eu cito ele no vídeo, né, falo, vamos falar dele então, né, porque na verdade o que a gente tem de informação que chegou, primeiro, vamos dar o crédito, o primeiro a noticiar isso foi o Alexander Vieira, né? O Alexander trabalha no Bola VIP, trabalha em mais alguns outros lugares aí, colabora com o noticiário de São Paulo e mais alguns outros lugares, mas é muito ativo aí nas redes sociais, né? Se você não acompanha, acho que ele tem canal aqui no YouTube, não sei. Aqui no YouTube eu não sei, tá? Porque eu vejo muito pouco coisa de São Paulo no YouTube, tá? Mas eu sei que nas redes sociais ele é bem ativo, no Twitter, no Instagram aí, então você siga ele lá também, né? Siga ele lá, que você também vai ficar bem informado acerca das coisas do São Paulo. Então, o Alex Oliveira foi o primeiro a dar essa informação de que o jogador tinha sido oferecido ao São Paulo, né? Eu fui atrás, né? Ontem, no momento da gravação do vídeo, onde eu falo do Brenner, falo do Carlos Vinícius, eu não tinha informação, mas ela chegou. Apesar do meu celular ter quebrado, estou sem celular,
Então você que tem uma loja de celulares aí, vende celular usado, se quiser fazer uma permutinha aqui, a gente te anuncia em troca do aparelho. Tá o desespero, né? O nível de desespero da pessoa, né? Mas, mesmo sem celular, conseguimos aí. Tem telefone fixo, né, gente? Tem que ligar, não tem jeito. Conseguimos avançar em algumas coisinhas para vocês acerca do nome desse jogador, e é isso que nós vamos trazer no vídeo de hoje. Antes, você sabe, vou pedir para você que se inscrever aí, deixar o seu like, né? Compartilhar o vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, né? É muito importante isso para que a gente seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, né? E se você quiser e se você puder, é só virar membro do canal aqui, só R$ 7,99 por mês, ou fazer o Pix aqui, ó, tá aqui o QR Code, você aponta aí com o aplicativo do seu banco e nos ajuda a quantia que você quiser. Rapidinho, porque, né, feriadão prolongado, um monte, aí então, espero que vocês estejam bem nessa prenúncio de Páscoa, né? Então vamos lá, vamos falar de Mariano Dias. Então, Mariano Dias tem 31 anos, né, galera? Tem 31 anos e ele ficou muito conhecido pela passagem dele pelo Real Madrid, né? Ele que é cria das categorias de base do Real Madrid, lá no Real Madrid Castilha, jogou com o Casemiro lá, inclusive, no Castilha, né? O Casemiro, quando vai lá para a Europa, começa no Real Madrid Castilha. E lá foi companheiro de equipe de Mariano Dias, né? Só que o Mariano Dias nunca foi conhecido pela sua grande, como que eu posso dizer, qualidade, né? Técnica. É um cara de muita física, um cara que tem de jogo muito corporal, né? Como é que a gente pode... Qual é que era o nome que os caras falavam antigamente? Era um centroavante trombador, né? Que eles falavam antigamente, né? É um cara meio trombador, mas sem muita técnica, né? E não teve muitas lembranças quando foi promovido para o time titular do Real Madrid, né? Talvez acho que o fato mais notório é ele ter usado a camisa 7 do Cristiano Ronaldo, porque na La Liga, lá no Campeonato Espanhol, tem uma regra meio estúpida para numeração de jogador, que as camisas não podem ficar vagas da 1 a 25, e o Real Madrid não tinha contratado ninguém até então de impacto, né? E aí tinha que dar a camisa 7 para alguém do elenco lá, sobrou para ele, sobrou para o Mariano Dias. Então ele é o cara que teoricamente substituiu o Cristiano Ronaldo, né, na camisa 7. Depois acabou ficando pro Vinícius Júnior, a gente sabe, mas até então, né, naquela temporada em que o Cristiano Ronaldo sai para a Juventus, ele a camisa 7 vai pro Mariano Dias, né? Que obviamente, né, cara, isso gerou muita controvérsia lá na imprensa espanhola, né? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Isso gerou muita controvérsia lá na imprensa espanhola, né? Porque foram feitas muitas piadinhas, né? Matérias em teor humorístico, né? Do tipo, comparando os números do 7 Cristiano Ronaldo com o 7 Mariano Dias. Claro que isso não deve ter ajudado em absolutamente nada a carreira do jogador, que dali degringolou, né, cara? Né? Vamos abrir aqui a planilha aqui, ó. Ele chega a ter uma passagem pelo Lyon, né? Onde ele é vendido em 2017, mas fica só um ano. Depois o Real Madrid, inexplicavelmente, por conta das contusões do Benzema, dos problemas físicos do Benzema, porque na verdade ele ficou sendo o reserva do Benzema, né? Ele é conhecido por ser o reserva do Benzema, né? E aí, por conta dos problemas físicos, o Real Madrid, acho que por pura necessidade, faz a cláusula de recompra, porque é uma coisa normal na Europa, né? Você vende uma promessa da sua base, mas põe lá uma cláusula de recompra, porque se esse cara se destacar, você compra ele de volta. O Real Madrid exerceu a cláusula de recompra do Mariano Dias lá no Lyon, trouxe ele de volta, mas logo já negociou de novo. Negociou ele com o Sevilha, né? Ele ficou lá uns bons tempos, né, no Real Madrid, né? Ele ficou de 2018 a 2023 e ele fica no Sevilha uma temporada, assim, num contrato curto, né? Deixa eu ver aqui se foi empréstimo. Não, foi contrato meio que de experiência mesmo, né? Contrato meio experimental, né? De uma temporada só com o Sevilha, não agradou, o contrato terminou no fim da última temporada europeia e não foi renovado, e ele está livre no mercado desde então. Então, assim como o Cédric Soares,
que estava desempregado desde o fim da última temporada europeia, no caso do Cedric, quando acabou o seu contrato com o Arsenal, no caso do Mariano Dias, está desempregado desde que acabou o seu contrato com o Sevilha, né? Então é um cara que tem tirando o Lyon aí, uma passagem inteira pelo futebol espanhol, e conforme, né, o Alexander Vieira disse, é o cara que foi oferecido para São Paulo, né? É o cara que foi oferecido para São Paulo. Na verdade, eu acho que esse tipo de negociação que o São Paulo fez com o Cedric abriu o olho de muita gente no mercado, porque o futebol brasileiro, assim, de um ponto de vista claro, ele é atrativo para muitos camaradas que estão em baixa na Europa. Primeiro porque ele paga bem, segundo porque você pode ter um milhão de questões acerca de calendário aí, mas ele promove uma certa visibilidade, né? E isso vem aumentando, né? Porque você tem aí nomes como o Memphis Depay, que está no rival Corinthians, e que foi convocado para a seleção holandesa atuando no Brasil. Então, de certa maneira, é um mercado atrativo, né? É um mercado que chama atenção. É o país mais poderoso na América do Sul, que é o segundo maior centro do futebol. Tá, você vai vir falar em Arábia, que, pô, tá gastando mó grana lá, levando os caras, mas, em qualidade técnica e histórica, né? História e técnica, a América do Sul tá 1 milhão de anos frente à luz da Arábia, né? E é só time brasileiro que anda ganhando a Libertadores, por exemplo. Então o futebol brasileiro é um atrativo aí, né? No caso do Mariano Dias, o que a gente tem aqui? A gente tem um jogador que, apesar de estar desempregado, ele vem sendo convocado constantemente para a seleção dominicana, né? Ele é titular da seleção dominicana, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, vou pegar aqui certinho, mas ele foi titular em todos os jogos da seleção dominicana nessa atual temporada, que eu não sei quantos são, tô pegando aqui certinho aqui pra gente, né? 24, 25, vamos ver aqui, né? Mostrar. Ele não está querendo me mostrar aqui. Aqui, abriu. Ó. Na verdade, são 2 jogos, né? São 2 jogos, né? Ele começou jogando a partida contra Porto Rico no dia 25 de março. 2-0. Marcou um gol. Então, ele tá jogando na seleção dominicana, né? Nesse período parado aí, ó. Ele vem sendo o titular da seleção dominicana. E acho que quer meter um James Rodrigues, né? Precisa de um clube para manter a forma física aperfeiçoada para jogar na seleção. Lembrando que ele é espanhol de nascimento, né? Mas ele tem essa cidadania, como o Cedric, né? O Cedric é alemão de nascimento, mas tem a cidadania portuguesa, vamos dizer, porque os pais são portugueses, e ele quis a nacionalidade dos pais. No caso do Mariano Dias, aí é a nacionalidade da mãe, que é dominicana, né? Então vamos lá, rapaziada. Informação agora, depois de todo esse background aí pra vocês, né? Os empresários do Mariano Dias procuraram o São Paulo antes da contusão do Caleri ainda, tá? Essa conversa já vem aí há 15 dias, 3 semanas, vamos colocar dessa maneira, de uma maneira mais prática, porque o jogador está desempregado e um dos poucos mercados do futebol mundial onde se permite a inscrição de jogadores desempregados nesse momento é o Brasil, né? O Brasil, a CBF mudou em cima da hora, permitiu que os jogadores desempregados possam ser inscritos até o fechamento, na verdade, das inscrições do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que é lá em agosto, né? Isso antigamente não. No calendário divulgado inicialmente para esse ano, existia janelas de transferências certinhas, que tem lá as suas regras, né? Tal dia, como agora vai abrir no dia 2 de junho. Então, se o São Paulo quiser contratar o Brenner, quiser contratar mesmo o Carlos Vinícius, que tem contrato com o Fulham até o final da temporada europeia, eles só podem ser inscritos. Chegar não, eles podem chegar amanhã, né? Ficar treinando, né? Mas assim, eles podem ser inscritos
só a partir do dia 2 de junho, quando reabre a janela, uma janela que vai ser aberta para o Mundial de Clubes. Para não beneficiar só os 4 que vão lá jogar o Mundial, vai permitir para todo mundo. Justo, né? Justo. Só que nesse meio tempo aí da temporada, e meio ao caos que virou a CBF, com desmando de presidente, enfim, rolo aí, né? A CBF, para agradar os clubes, ela permitiu que jogadores desempregados, jogadores que não possuem contrato com algum clube, possam ser inscritos livremente até o término das inscrições pro Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil lá em agosto. Então, de certa maneira, o Mariano Dias ele poderia chegar no São Paulo amanhã. Não pode jogar o clássico com o Santos porque estamos no sábado, né? Hoje é sábado, dia 19. Mas ele poderia, por exemplo, jogar a próxima rodada do Brasileirão, porque o nome dele sairia no bid tranquilamente, porque se trata de um jogador livre no mercado. A informação que a gente tem, que a gente apurou, de fato, o nosso amigo Mariano Dias já vem, aí como eu disse, entre 15 dias e 3 semanas, querendo um lugar para jogar no futebol brasileiro, e as conversas mais, vamos dizer assim, mais assíduas foram com o São Paulo. Significa que ele conversou só com o São Paulo? Não. Conversou com outros clubes também. A informação que chegou pra gente das fontes lá da diretoria de futebol de São Paulo, que a fonte não diz quem é, mas de forma mais assídua, de forma mais, até pela experiência do São Paulo já ter feito esse tipo de contrato, esse tipo de acordo, foi com o São Paulo. E o que o São Paulo respondeu para o Mariano Dias? O São Paulo respondeu para o Mariano Dias que topava, desde que fosse dentro das seguintes regulamentações. Qual que são as regulamentações? Contrato de experiência de 3 meses, baixo. Primeiro o jogador fazer uma avaliação física completa, igual o Cedric, né? Ficar treinando ali uma semana no CT da Barra Funda com o restante do elenco para ver como que ele tá, se ele tá muito atrasado fisicamente, se ele tá em condições, se ele não tá. De certa maneira, ver se o Zubeldia aprova ou não, apesar que, como no caso do Cedric, isso é alheio a ele, né? Isso não passa só necessariamente pelo Zubeldia. Então tem essas questões. E a informação que a gente conseguiu é que o Mariano Dias topou. Não sei valores ainda de contrato, não sei quanto que custaria essa brincadeira para o São Paulo. Acredito que como seja igualzinho realmente como o Cedric, como o Sabino no ano passado, não seja algo tão caro assim para os cofres são paulinos, mas o cara deve chegar aí, né, na semana que vem, porque agora com a contusão do Caleri e a necessidade de um centroavante, deixando claro, na visão da comissão técnica e na visão da diretoria, não é a minha visão, né? Na minha visão, São Paulo está bem servido ainda, porque tem o André Silva, tem o Rian Francisco, mais uns caras querem mais um, né? E aí, enfim, o cara deve aparecer por aí. Aguardem ele vendo algum jogo flagrado, né, no camarote do Morumbi, como foi o Cedric, porque o São Paulo não vai divulgar que o cara tá lá no CT da Barra Funda. O São Paulo só vai divulgar depois que o cara for contratado. Então a coisa realmente tá quente. Tá? A coisa realmente tá quente. Se vai, tá certo, o cara vai vir, vai chegar, vai ser o novo reforço do São Paulo, vai ser o substituto pro Caleri? Não sei, não tem como cravar. O que dá pra cravar é que o São Paulo ofereceu as condições pro cara e o cara topou. O cara se prontificou a vir pro Brasil, como eu disse, na próxima semana, pra conversar melhor, talvez, né, e de certa maneira já atender alguns desses requisitos, que são esses que eu te falei. Ele tem que passar por um período de avaliação física, por um período de avaliação técnica, né? Ali no CT da Barra Funda, com o restante dos jogadores. Então não é uma certeza, né? Não é uma certeza, mas é muito forte. Está muito quente, né? O Mariano Dias, ele é um cara que, de certa maneira, ele tem as mesmas características do Caleri, né? É um cara trombador, é um cara que joga muito com o corpo, muito jogo, muito físico, poucas qualidades técnicas apuradas. Então, de certa maneira, 8 pelo 8, né? Por mais que eu também prefiro o Caleri, né? Mas é um cara que tem uma experiência de Real Madrid, de futebol europeu,
de La Liga, que pode somar. E se for barato, melhor ainda, né? Então, assim, o que dá para cravar aqui para vocês é o seguinte: o sonho do presidente Júlio Casares é o Brenner, tá? Júlio Casares vai à Europa tentar Brenner, ponto, tá? O Mariano Dias, se der certo, se for algo assim que realmente o São Paulo consente, contrate, conversas avancem, blá 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 blá, ele é opção de elenco, tá? Ele é opção ali para compor elenco, que é o que o Zubeldia sempre quis. Agora, prioridade do São Paulo para a janela do meio do ano, além do Thiago Mendes, claro, que vai vir, a gente já está cravando aqui, e muito provavelmente com dinheiro da Superbet, é o nosso amigo Brenner. Né? O Brenner é o grande desejo do Casares para reforçar o São Paulo no segundo semestre. Então, a vinda do Mariano Dias não interfere não só na viagem do Casares para a Europa, como na contratação de mais um nome para o setor ofensivo. E aí o Brenner, ele atende, ele é o ideal, vamos dizer assim, ele é o nome dos sonhos realmente, porque ele incorpora várias características, né? Ele pode ser um cara que jogue muito pelos lados do campo, né? É um cara que tem agilidade, não joga tão fixo só igual o Mariano Dias ou igual o Carlos Vinícius. Eu tô falando Carlos Vinícius, né? Eu acho que é isso mesmo, Carlos Vinícius, tá aqui, ó. Eu cismei com o Carlos Eduardo agora, não sei porquê. Então, assim, de certa maneira, uma vinda não anula a outra, tá? É importante a gente deixar isso bem claro. Vamos ver o que acontece, tá? As informações são essas que eu passei para vocês, tá? São essas. O São Paulo propôs o mesmo tipo de contrato do Cedric e o cara aceitou. Então o cara tá afim de vir, tá afim de vir, é isso. É um cara de 31 anos, tá em boa forma física. Você vê lá as redes sociais dele, ele tá treinando, né? Tá lá por fotos sem camisas e tudo. Então, é um cara que chega pra somar, né? Muita gente veio perguntar pra mim no privado aí, das redes sociais, né? Até porque o WhatsApp, eu tô fora por um tempinho aí, determinado, mas muita gente veio me perguntar acerca do número de estrangeiros do elenco do São Paulo, né? Se não estouraria lá e tal. O limite ainda é 9 para essa edição do Brasileirão, né? Então a gente tem aí uma boa possibilidade de algum ficar de fora, né? Porque eu acho que o São Paulo já tem 9, né? Vamos contar aqui, ó. Cedric, né, na lateral, Arboleda, Alan Franco, Bobadilha, Enzo Dias, Bobadilha já foi, né? O Caleri tá machucado, né? Não dá, né? Eu tô esquecendo de alguém aqui? Não dá, né? O Caleri machucado, com o Caleri era 6, né? Saiu o Galopo, Marcos Antônio é brasileiro. Enzo Dias, Alan Franco, Arboleda, Cedric e Bobadilha. É isso, né? Então tá aí, ó. Falei besteira, não vai ficar ninguém de fora, não. São Paulo reduziu bastante o número de gringo, hein? Eu tô esquecendo alguém, eu tenho quase certeza. O Ferrarese, 6. Tô esquecendo o Ferrarese, sabia disso. Sabia que eu tava esquecendo alguém. Mas mesmo assim, 6 pode 9, dá e sobra, né? Então, vamos lá. Vamos desejar que ele... Vamos ver se ele chegar, se ele for contratado, vamos desejar que ele faça tenha uma boa trajetória aqui no futebol brasileiro. Se ele chegar, tá, galera? Se ele chegar, tá? Né? Claro que tudo pode dar errado antes mesmo do previsto, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você acha do nosso glorioso Mariano Dias. Você lembra dele? Você chegou a ver ele jogar? Você gosta do nome? Vai ser... Nem conversei com o Michel Serra ainda, que é o historiador de São Paulo, mas... Cara, dá pra cravar que é o primeiro dominicano a jogar pelo São Paulo, né? Se vier, né? Se vier. Né? Dá pra cravar, né? Primeiro dominicano. Teve o primeiro norte-irlandês, né? Ano passado. Aí, ó. Futebol cada vez mais
globalizado, né, galera? Então deixa aí nos comentários aí o que você acha aí. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Faz o Pix aí, ajuda o pai aí, que o pai tá sem celular agora, o celular quebrou, ele tá precisando comprar um novo para continuar trazendo aqui informações quentinhas para vocês, tá bom? Tchau. Beijo do gordo. Não sei se amanhã na Páscoa vai ter vídeo. Se não tiver vídeo, desde já uma boa Páscoa para todo mundo aí, você que é cristão, que é judeu, todas as crenças que comemoram a Páscoa, ou também se você gosta da Páscoa também, se você vai só pelo chocolate também, boa Páscoa, paz, fé e união para todos os povos. Tchau.